Você que puder ainda estar de pé, gostaria de chamar aqui agora Canela, como eu sempre vejo lá no Instagram. E deixa eu só contar a história. Eu falei, William, cara, vamos levar o Fred, cara. Será que a gente consegue? E na mesma semana ele respondeu a mensagem, vai dar certo, vai dar certo. E nós não chamamos o Fred por conta, cara, de números, nada disso. Mas eu sou apaixonado, cara, em ver homens de Deus que aonde vai, carregam pessoas junto com eles, que transformam lugares. E eu oro muito, de verdade, para que a rocha cresça da mesma proporção que cresceu lá embaixo, lá no litoral, aqui nessa cidade. Pois nós precisamos de igrejas posicionadas, nós somos igrejas posicionadas, que muda a cultura da cidade, cara. Que muda a cultura. Então eu oro muito para que lideranças, cara, consigam implantar igrejas maduras. E eu fiquei muito feliz quando essa igreja veio para cá, porque a mudança de cultura de uma nação, cara, não está ligado ao Bolsonaro, ao governo. Deus depositou na mão da igreja o governo dessa terra. Nós somos governantes, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, cujo o único propósito é manifestar a grandeza e o governo do Senhor. E Ele colocou isso em nossas mãos. Então eu gostaria que você recebesse esse homem de Deus com palmas para Jesus. Gostaria que você apenas estendesse as suas mãos para que nós abençoássemos o nosso querido pastor. Pai, nós abençoamos, Pai, a vida do pastor Fred. Pai, nós agradecemos, Pai, é gratidão por tudo que o Senhor tem feito através da vida desse homem, por todas as igrejas, Pai, implantadas, o colégio implantado, Pai. Isso é avanço no reino, Jesus. E nós cremos que o Senhor colocou uma palavra no coração dele, a qual será pontual para as nossas vidas, Jesus. Nós cremos que aqui há um homem segundo o teu coração. E nós queremos, Pai, ouvir essa palavra. Pai, não segundo aquilo que nós queremos ouvir, não segundo o nosso desejo, mas nos confronte, Jesus, para que a gente venha ser homens posicionados em nossas casas, bons governantes, bons sacerdotes do lar. Em nome de Jesus, fale conosco essa noite, Jesus. Edifique o nosso coração, nos confronta se for a tua vontade. Haja com a tua justiça e a tua sabedoria, pois eu creio, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor mudará histórias nessa noite. Amém. Com você, pastor. É para se sentir em casa. Meu Deus, agora estou em casa, agora sim. Eu queria que você aplaudisse mais uma vez o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Ainda mais que alguns amigos queridos estão aqui também. O William, toda a galera aí dos Semelhantes, Deus abençoe vocês. Estou aqui com dois canelas comigo, Diego e o Rafa. O Diego é líder também lá na nossa igreja, cuida do curso Homem ao Máximo, um dos líderes lá que ministram. O Rafinha envolvido nos jovens, também envolvido no diaconato, muita coisa acontecendo lá e Deus levantando homens para estarem conosco. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui. Pastor, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, em nome de Jesus. Quem conhece a rocha lá embaixo, lá no litoral? Irmãos, a rocha ela é nessa rua aqui, ó. É nessa rua aqui, cara. Põe no ponto morto e vai parar lá na igreja. Não tem segredo. Nós estamos lá fazendo uma obra em Bertioga, uma obra que tem que ser muito de Deus, porque numa cidade sazonal como Bertioga, nós estamos vivendo algo incrível esse ano. Fazem 9 meses que nós estamos em temporada. A cidade cresceu 30% desde fevereiro e março.
com essa pandemia toda, o que Deus está fazendo lá tem sido assim sobrenatural. Pessoas que perderam emprego, mas abriram negócios. Pessoas que fecharam portas de oportunidade, mas Deus deu criatividade, essa pessoa abriu o seu próprio negócio. Então a gente viu muita coisa acontecendo nesse período de quarentena, nesse ano de 2020. E eu vim aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para esses homens que estão aqui nessa noite. Eu sou casado há 22 anos com a Fabiana, mas eu tenho um filho de 29 anos com ela, o Felipe. Meu filho mais velho casou há 2 anos atrás. Teve algumas pessoas que olharam assim, fizeram assim. Irmãos, eu tenho um filho de 29 anos, cara. Eu tenho 45, faço 46 quarta-feira que vem, 2 de dezembro, aleluia. Tenho 3 filhos, meu mais velho, o Felipe, com 29 anos. Tem a Rafaela, de 18 anos. A Rafaela, minha princesa, que esses dias estava no colo. Ontem foi fazer psicotécnico para tirar carta, irmão. O tempo passa, viu? O tempo passa muito rápido, cara. E tem o Isaac, de 12 anos, o profeta de casa, fala pouco, quase não fala, quieto, diferente de todos os outros. Mas quando fala, todo mundo para ouvir. E é algo pontual que ele libera. Então, é minha família, e eu louvo a Deus por eles, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Deus está criando Israel aqui. Nós temos lá alguns trabalhos com os homens, né? O Homem ao Máximo, Curso Aliança, também com as mulheres, Mulher Única, e tem sido uma bênção, fortalece demais a igreja, famílias curadas, famílias saradas. Isso é muito precioso. Em momentos como esse aqui, momentos que nós, como sacerdotes, como governo, como foi dito, cabeças do lar, homens que precisam governar, em momentos como esse aqui, a gente recebe muita instrumentalidade de Deus, para que a gente possa usar na nossa família, usar na nossa casa. Eu quero ser um instrumento de Deus aqui para vocês hoje, para que a gente possa fluir em algo que Deus tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, ele nem era Abraão ainda: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero que você repita comigo: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Obrigado, Senhor. Tua palavra está aberta diante de nós. Fala conosco nessa noite tão especial, que nós possamos fluir aqui nesse culto de hombridade para homens, que a gente possa compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vida, do que a gente passou e viveu, e que nós possamos sair daqui edificados para a tua glória, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, aqui está nascendo Israel. Gênesis 12 está nascendo Israel, através do chamado da vida de um homem que vai responder o chamado de Deus, e para fazer uma troca, para aceitar algo que Deus colocou nas mãos dele, que não é muito fácil. Então tem um amigo meu que fala assim, ele fala muito isso: faz sentido, mas faz sentido não fazer sentido muitas vezes. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando a gente precisa romper no nosso chamado, vai fazer sentido não fazer sentido muitas vezes. Porque o que Deus está falando para Abraão aqui: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha a proposta de Deus: solta o que você tem na mão para não pegar nada, solta o passado para pegar o futuro, rompe com aquilo que você tem, aquilo que você ajudou a construir, aquilo que você investiu dinheiro, tempo, para não pegar nada. Olha a proposta que Deus está fazendo para Abraão, mas é através dessa ruptura que uma nação vai nascer, e que todas as famílias da terra, inclusive nós que estamos aqui, serão abençoados. Porque um homem aceita o chamamento de Deus, não porque a proposta é boa, mas porque pela fé ele vai caminhar para aquilo que Deus ainda vai mostrar para ele. Alguém que vai caminhar para aquilo que ainda Deus vai mostrar. Irmãos,
esse texto não é só o chamado de Abraão. Esse texto é uma ruptura do passado para pegar o futuro. É um romper de alguém que precisa decidir algo, desapegar de algo que talvez é tão precioso para ele, porque a gente ama o que a gente ajuda a construir. E Abraão não estava soltando nada para não pegar nada. Abraão era próspero, Abraão era abençoado, Abraão tinha bens, família, tinha gado, tinha posses. E Deus está falando para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu andei 40 e poucos quilômetros para subir aqui a serra, de Bertioga para Mogi. O farol do carro do meu irmão que me trouxe aqui ilumina 40 metros. Ele não ilumina 40 quilômetros, ele ilumina 40 metros. Mas de 40 em 40 metros nós andamos 40 quilômetros. Às vezes nós estamos aqui e queremos saber: Senhor, tudo bem, o Senhor está fazendo essa proposta para mim, mas o que o Senhor tem para mim? Ele não vai mostrar, porque nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Você vai ter que dar um passo sem saber direito o que é, mas acreditando que está pronto, porque Ele te falou para você ir para lá. Estou sentindo Jesus aqui, aleluia. O farol ilumina de 40 em 40 metros, mas de 40 em 40 metros nós andamos 40 quilômetros. Assim é o chamado na vida do crente, e principalmente nós que somos sacerdotes, irmãos, cabeças. Nós somos colocados numa posição de comando, nós somos colocados numa posição de governo, e se nós não governarmos, é uma tragédia a família de qualquer homem que não aceita o governo de Deus, e por isso não é um instrumento para governar aquela família. Quando Abraão ele sai, ele vai para uma jornada de fé, ele está soltando tudo e não está vendo nada, mas existe uma voz aqui dentro dele dizendo: vai para uma terra que eu te mostrarei, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque ele tem fé, porque ele sabe o que Deus está falando, porque ele confia na voz que ele está ouvindo. Ele está caminhando por fé, indo, ele está sendo desvendado, Deus está desvendando diante dele o chamado e o propósito. Irmãos, Lucas capítulo 17 vai falar de 10 leprosos, 10 homens que tinham a mesma enfermidade, 10 homens que precisavam da mesma cura. Esses 10 homens se deparam com Jesus e falam assim: Jesus, se compadece de nós. Jesus não impõe a mão sobre eles e faz uma oração forte. Jesus não intercede por eles e ora especificamente pela cura da lepra. Jesus simplesmente olha para aqueles 10 homens leprosos e diz para eles o seguinte: vão até o sacerdote. E a Bíblia diz que indo eles foram curados. Quantos? Todos. Quantos? Os 10. Os 10 receberam a cura, os 10 foram curados milagrosamente. Quantos voltaram? Um voltou para agradecer. E era tão importante para Jesus essa volta. Irmãos, escute uma coisa, pega essa palavra. O que importa é a volta. Canela, homens, o que importa é a volta. O que importa é a reação. O que importa é o que nós estamos fazendo com aquilo que vemos, sentimos. Qual tem sido a nossa reação? Não importa a nossa ação, o que importa é a nossa reação. O dia que o William for na minha casa, eu vou preparar minha casa, eu vou arrumar o melhor pano de prato, eu vou falar para minha esposa ver se não tem cocô no lavabo do cachorro, eu vou dar uma geral em casa, porque as minhas ações eu posso programar, mas te fecham no trânsito, qual é a tua reação? Esse é você. Quem somos nós? Aquilo que as nossas reações dizem. Esses somos nós, porque as nossas ações podem ser programadas, mas as nossas reações não. E o que precisa melhorar na vida dos homens de Deus são as reações, não as ações. Ah, meu Deus do céu. Quando aqueles 10 homens, quando aquele único volta, daqueles 10 que tinham sido curados, era tão importante para Jesus que os 10 estivessem voltado e reconhecendo o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha feito na vida deles, que a primeira coisa que Jesus pergunta é o seguinte: cadê os teus amigos? Aonde estão? Não eram 10, Jesus ainda brinca, ué, não eram 10? Porque eu tenho certeza que os 10 foram curados. Não eram 10 que tinham que estar aqui? Irmãos, alguns homens tinham que estar aqui, mas eles ainda não voltaram. Não voltaram da quarentena,
não voltaram da pandemia, gente que paralisou nesse momento, que precisava avançar e se posicionar em fé, homens que ficaram com medo, e o medo atrai o cão. Vai numa rua, passa numa rua com 3 amigos e você está com medo, o cachorro vem em cima de você, porque o medo atrai o cão. Satanás é igualzinho. Satanás, ele se aproxima de quem tem medo. E quantos homens deixaram de governar porque ficaram com medo, por conta das notícias que viram na mídia suja, podre e mentirosa, dizendo que agora é o fim, agora vai acabar tudo, agora explodiu tudo, e nem 80% do que falam é verdade, nem 80%, para não dizer 100% de mentira. E aí homens estagnaram, paralisaram, pararam o seu chamado. Homens que foram chamados para liderar até mesmo a igreja, se posicionaram de uma forma errada, e todas as pessoas que eu conheço e tiveram medo nesse processo que nós estamos vivendo, irmãos, foram os mais afetados em todos os sentidos. Olha para o teu lado, todo mundo que teve medo foram as pessoas mais afetadas, porque o medo atrai o cão, o medo mata mais do que qualquer vírus. Querido, esse ano vai entrar para a história da humanidade, e Deus escolheu essa igreja para passar por tudo isso. Deus escolheu essa geração para passar por tudo isso. Daqui 20 e 30 anos terão livros, matérias nas faculdades, teses que vão ser defendidas nas faculdades falando de 2020. E o que será escrito da igreja de 2020? Eu não consigo, claro, nós temos zelo. Você não entra aqui sem máscara, você não entra aqui sem lavar as suas mãos com álcool em gel, mas isso não é medo, isso é zelo pela igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos ter medo, querido. Nós temos que ter zelo e avançar. Zelo e avanço. Zelo, cuidado, excelência e avanço. Aleluia. Você não está com máscara por sua causa, você está com máscara por conta do teu irmão, por conta do zelo de alguém. Agora, esse ano é o ano da resposta. Esse ano é o ano da igreja responder. E quando a gente fala igreja, meu Deus, a gente está falando principalmente, prioritariamente, dos homens da igreja. Porque se um homem não responde, a família não responde. O que Josué disse certa vez: eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Ele deu a voz de comando, e ele já carimbou da casa dele: ó, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós, irmãos. Nós precisamos comandar, nós somos levantados para comando, para governo, aleluia. Quantos homens foram levantados para governar e para comandar e não querem, abdicaram do governo. Aí a mulher anda com peso extra, a mulher carregando um fardo pesado, porque o homem não quer governar, não deseja governar a sua casa. Homem sem princípios, sabe? Hoje existe um padrão de moralidade, de ordem e de decência, que está cada vez mais ofuscado na sociedade. A Bíblia nos dá um padrão de moral, de ordem e de decência. O nosso padrão está aqui, nas Escrituras, no Evangelho. Só que esse padrão está ofuscado na sociedade. Por quê? Porque nós como igreja, a igreja não são essas paredes, a igreja somos nós. Nós como igreja estamos negligenciando muita coisa, irmãos, principalmente num ano desse, que é tudo ou nada. Os lados estão claros. Pela primeira vez a gente não consegue escalar a seleção brasileira, mas a gente consegue escalar os ministros do STF. É ou não é? Pela primeira vez você chega numa roda de adolescentes, eles sabem pelo menos 2 ou 3 nomes de políticos, de ministros do STF, mas não sabe quem é o atacante novo da seleção brasileira. O mundo mudou. O inimigo, ele mostrou a cabeça. E se ele mostrou a cabeça é porque ele não tem mais armas. E se ele não tem mais armas é porque nós estamos chegando ao fim. Nós cantamos aqui Maranata, irmãos. Querido, eu saí da minha casa agora com a minha esposa chorando, lendo um livro do Mike Bickle, do pastor do iHope. Eles estão há mais de 20 anos em oração ininterrupta. Ininterrupta. Você entra no canal deles do YouTube agora, tem gente lá, um turno de oração, escalas de turnos de oração, adoração, intercessão, proclamação, declarações.
há mais de 20 anos, de forma ininterrupta. Imagina um altar de adoração que esses homens estão levantando. Teve eleição nos Estados Unidos, eles não pararam, porque a eleição lá ainda não acabou. Se você não sabe, foi judicializada a eleição, porque está sendo provado que o Trump teve muito mais votos do que o Biden. Acharam um furgão cheio de cédulas falsas. Tem cidades que tinham mais votos do que população. Mais de 5.000 mortos votaram. Fraude clara. E aí, a maior advogada dos Estados Unidos, a advogada mais conhecida dos Estados Unidos, ela fez uma declaração esses dias dizendo o seguinte: que os patriotas e os cristãos dos Estados Unidos precisam se posicionar, porque os inimigos estão aparentes. Irmão, ninguém tem vergonha para postar um monte de coisa contra a igreja, contra cristãos, contra tudo. Agora a gente fica cheio de milindre para falarmos de coisas que tem a ver com um posicionamento bíblico, princípios da palavra de Deus. Está na hora da gente se posicionar, irmãos. A igreja não pode se calar. Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar o apóstolo Paulo 2020 com Instagram com 50.000 seguidores, com uma foto de máscara dizendo hashtag fica em casa. Eu não consigo conceber. O que Paulo estaria fazendo hoje? O que Paulo estaria fazendo hoje? Atos 16, Paulo e Silas no cárcere inferior, da meia-noite, a lavura saio vorquias, da meia-noite, Silas, meia-noite, cara, hora escura, hein? Vamos adorar? Vamos adorar. Os caras começam a cantar um hino. Eles começam a cantar um hino. Olha o posicionamento de um varão. Olha o posicionamento de quem quer governar. Olha o posicionamento de quem sabe que foi chamado por Deus. Não importa, aleluia. Irmãos, eu li, segura aqui que eu vou voltar aqui em Paulo e Silas. Eu li hoje de manhã, nós tivemos um batismo incrível lá no nosso Jordão particular, lá no nosso rio Guaratuba. 41 pessoas desceram as águas hoje. Foi o último batismo do ano. Foi lindo o que Deus fez. E eu li Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia no Espírito, no deserto. Está falando de João Batista. A oração de Zacarias termina dizendo isso. E o menino crescia e se fortalecia no deserto, até o dia que ele foi manifestado a Israel. Aonde João crescia e se fortalecia? No deserto. Como a gente se fortalece? O que é alimento para o nosso espírito e para a nossa alma? A palavra. Só a palavra pode alimentar o homem no deserto. Só a palavra pode alimentar o homem no deserto. Irmãos, nós temos famílias, nós somos homens de Deus, nós somos chamados para governar. O que Deus tem de melhor é para você. Eu quero que você pegue essa palavra, levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. O que Deus tem de melhor é para você, não tenha dúvida disso. É para você, varão, é para você, homem. O que Deus tem de melhor, o que Deus tem de melhor, as bênçãos do Senhor são sobre as famílias, são sobre os homens de Deus, são sobre nós. Aleluia. Deus só criou duas instituições na terra, a igreja e a família. Todas as outras instituições foram geradas por homens, mas Deus criou duas, a igreja e a família. Por isso que a nossa luta maior é na igreja e na família. Por isso que é só através da igreja e da família que Jesus vai fazer todas as coisas. Tem uma igreja, a igreja é a família, é ali que eu vou fazer as coisas, é ali que eu vou cumprir as minhas promessas, é ali que eu vou estabelecer o meu reino. Irmãos, o nosso dever não é ir para o céu. Canela, olha para mim. O nosso dever é trazer o céu para a terra. A gente está querendo ir para o céu, a gente deseja muito ir para o céu, mas o assunto do céu, Jesus resolveu na cruz do Calvário. Aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. O assunto do céu está resolvido. O nosso dever não é ir para o céu, o nosso dever é trazer o céu para a terra. Olha a oração modelo de Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado venha, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aonde? No céu.
Ou seja, traga o céu, sacerdote. Faz assim com a tua mão. Deus pôs um céu na tua mão. Sabe qual é o céu que Deus pôs na tua mão? A tua família. Eu sou pastor. Existem milhares de famílias lá na nossa igreja. Eu não vou dar conta das famílias. Eu vou dar conta da mensagem que eu liberei para as famílias. Mas a minha família, Jesus vai pedir: o que você ensinou? Você foi firme, você fechou quando era para fechar, você abriu quando era para abrir, você deixou quando era para deixar, você não deixou quando não era para não deixar. Cadê o céu que eu pus na tua mão, Fred? Sabe qual é o céu que Deus pôs na minha mão? Fabiana, Felipe, Isaac e Rafaela. A minha família. E eu vou ter que dar conta disso. Nós vamos ter que dar conta disso, irmãos. Não importa o que aconteceu. Existe um momento da minha vida que o meu casamento estava falido, destruído, arruinado o meu casamento. Eu já era crente, mas eu tive um problema. Eu tinha uma muleta, que era a minha integridade espiritual. Até que um dia a minha integridade espiritual foi por água abaixo. Aí a muleta saiu. Naquilo que a gente é forte, a gente cobra os outros. Imagina, olha o que o cara fez, que absurdo. Eu nunca faria isso, cuidado. Naquilo que a gente é forte, a gente julga mais as pessoas, porque é um absurdo para nós alguém fazer alguma coisa. Mas todas as vezes que eu prego para a família, todas as vezes que eu e a minha esposa somos chamados para pregar para homens, mulheres, famílias, a primeira coisa que a gente fala: eu não estou aqui porque eu tenho uma família perfeita, eu estou aqui porque eu tenho uma história de redenção. Deus curou meu casamento, Deus sarou a minha casa, Deus me fez um pastor, Deus transformou a minha família por completo. Eclesiastes 4:12 vai dizer que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando tudo desabar, irmão, Jesus está lá para te sustentar e te guardar. Não desista da tua família, não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista de instruir, não desista de chamar à mesa. Eu quero te sugerir algo aqui nessa noite. Se você pegar isso, e só pegar isso, para mim já foi suficiente, já foi uma benção. Nós fizemos um trato lá em casa. A gente precisa orar todos os dias. A gente tem um grupo lá da família. Família que eu falo não é parente, meus filhos e a minha esposa. Mesmo meu filho casado, ele entrou nesse grupo com a esposa dele. E cada um dia ora por um assunto, por algo que Deus colocou no coração. E um dia, na semana, a gente senta na mesa. A gente senta na mesa, no nosso caso, sábado pela manhã. A minha esposa prepara aquela mesa bacana, e a gente senta à mesa com os nossos filhos. Isaac, fala aí, o que Deus está falando com você, filho? Rafael, o que Deus tem colocado no teu coração? Irmãos, a maioria das últimas palavras que eu preguei vieram desse momento de mesa. O púlpito aqui, ele manifesta, mas a mesa estabelece, a mesa gera. A mesa é preciosa, a gente não pode perder a mesa. Casas que, por mais pequenas que sejam, ainda assim, o filho está no quarto jogando videogame, o pai está na sala assistindo televisão, a mulher está na cozinha fazendo alguma coisa. Por menor que seja o apartamento, tem gente que consegue ficar tão longe, tão longe. Nós precisamos quebrar isso. Não espere a tua esposa. Chega, irmão. Eu sei que isso acontece em Bertioga. Chega de ser a mulher que fala: bem, hoje nós vamos para a igreja, né? Se troca logo, bem, que eu não quero me atrasar para o culto. Chega disso, irmãos. É a gente, é o governo, é o cabeça que tem que falar: mulher, vai tomar banho cedo. Eu sei que você demora com esse cabelo, com essa maquiagem. Trata de correr, porque eu não quero chegar atrasado no culto, hein? Criançada, sai dessa televisão, vai tudo tomar banho, porque hoje nós vamos chegar cedo para adorar Jesus. É assim que tem que ser, irmão. Faz culto de mulher, lota. Faz culto de homem, vem 5 gatos pingados. Aqui ainda tem muita gente, mas lá em Bertioga, quanta luta às vezes a gente tinha, né, Diego? Hoje está melhor, mas quantas vezes a gente já fazia culto de homens, vinha 5 gatos pingados. Fazia culto de mulher, não cabia, irmãos. Lotava tudo, é uma festa, parecia conferência.
as mulheres respondem. E os homens que desistiram de governar demoram para responder. É hora de respostas. Quem voltou? Quem está voltando? Quem sabe que precisa reagir diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Você e eu fomos chamados para reagir. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, os judeus, eles têm um conceito desse texto do ler lerá. O que é ler lerá? Saia para você mesmo. O que Deus está falando, Abraão? Você vai romper, porque é mais que uma saída, é uma ruptura. Olha para a tua vida. Eu tenho 4 momentos na minha vida que eu tive que decidir coisas difíceis. Toda vez que você decidir alguma coisa, você não fica com tudo. Qualquer decisão para mudança, você não consegue ficar com tudo. Por isso que decisões são tão difíceis. A palavra decisão vem de cisão, ferida, abertura. Por isso que é tão difícil decidir, porque quando a gente decide, a gente já está decidindo também deixar algumas coisas para trás. Quando eu mudei de São Paulo para Bertioga, eu não trouxe todos os meus amigos, eu não trouxe a casa que eu gostava de morar. Quando você decide mudar, você também decidiu renunciar a algumas coisas. Isso é o ler lerá. Porque todas as vezes que você decide para fazer a vontade de Deus, você será catapultado para coisas maiores. Quando eu decidi sair de São Paulo para ir para Bertioga, aceitando um convite a trabalho, nós tínhamos acabado de abrir uma igreja no Jardim Maringá, que está lá até hoje, no bairro onde eu cresci, jogava bola ali, na sede social do clube onde o meu sogro era o presidente. Nós abrimos uma igreja, os nossos amigos estavam todos lá. De repente o telefone toca e eu recebo uma proposta de trabalho na Riviera de São Lourenço. Eu estava trabalhando, registrado, a minha esposa trabalhando há 10 anos numa empresa. Eu nem imaginava sair de São Paulo, estava tudo bem. Uma zona de conforto. Irmão, quando começou a zona de conforto, pode se preparar, porque Deus é especialista em nos tirar da zona de conforto. Posso ouvir um glória a Deus? Ah, aqui eu morro aqui, não precisa nada mais. Dá para pagar as continhas, dá para... Ah, espera isso aí que você vai ver. Ler lerá, irmão. Solta o passado para pegar o futuro. Rompe com o que você tem para viver coisas maiores. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse ler lerá, vai para você mesmo, caminhe em direção ao propósito máximo da sua vida. Todas as vezes que você decide por uma ruptura para fazer a vontade de Deus, você vai ser catapultado para coisas maiores. Quando a gente foi para lá, a gente começou a viver um tempo incrível. Nasce a igreja que nós somos pastores hoje, depois de 4 anos morando ali numa garagenzinha, dando aula para as crianças debaixo de uma árvore. E a igreja começou a crescer, começou a crescer. A gente estava fazendo uma obra missionária. Eu já tinha pensado o seguinte: eu estou ganhando muito bem, então a gente vai ser missionário aqui nessa cidade. Nós vamos ir nos bairros mais inóspitos, tanto é que a igreja nasceu no bairro mais improvável, o bairro que o Rafael mora, que é Guaratuba, Quadra M. Uma garagemzinha, chovia de lado assim, a gente empurrava as cadeiras tudo para o canto, eu tocava, eu cantava, eu pregava, batia escanteio, cabeceava, a gente fazia tudo, irmão. Dava aula para as crianças debaixo da árvore. Aí de repente chega um, chega outro. Aí um irmão teve que emprestar uma tenda que ele trabalhava na praia para que a gente pudesse caber mais cadeiras. De repente a gente tem dinheiro para comprar aquela casa que era germinada. Fizemos uma proposta, o cara aceitou. No dia da assinatura, a esposa dele desiste de vender. Ah, eu fiquei triste. Eu falei: Jesus, tudo aqui na minha cabeça, a gente ia derrubar essas casas, a gente ia fazer um negócio tão legal. Eu nem sabia o que Deus tinha preparado, irmão. Escute, cuidado, Deus não tem o bom, Deus tem o melhor. O bom às vezes atrapalha a gente fica meio confuso. Aí quando a nossa alma quieta, a gente ouve a voz de Deus. Pode prestar atenção. Quando a poeira está alta, a gente é muito confuso, tem muitas vozes. Aí é o perigo, não decida nesse momento. Espera Deus falar. Deus não fala nas muitas vozes, Ele tem uma voz única. Ele tem uma voz. Você não precisa de muitas vozes, você precisa de uma voz. E aí logo depois apareceu uma pousada com 28 suítes, um supermercado embaixo que estava fechado há 5 anos. Irmãos, a gente fez a loucura de alugar aquele lugar.
Derrubamos um monte de suíte lá, fizemos departamento infantil e tudo mais, ficamos por 4 anos. A igreja cresceu. Depois de 4 anos, o dono do prédio viu o movimento, quis dobrar o aluguel. Sabia que a gente não tinha outro lugar para ir. Era 11 quilômetros do lugar que nós estamos hoje. Olha, eu estou falando do ler-lerá, tá? Tem coisa que parece que é ruim que está acontecendo, mas está te empurrando para o propósito. Ah não, você precisa pegar o que eu falei agora. Tem coisas que você não está entendendo, mas fique em Deus, porque já já você vai entender. Falei, Senhor, que injustiça, Senhor. Vim pregar em Mogi, estou descendo meia-noite a serra, as crianças dormindo, a Fabiana dormindo, eu escuto barulho de ambulância. Joguei o carro para acostamento no meio da serra, olhei no retrovisor, um breu, olhei para frente, um breu, não tinha ambulância, não tinha nada. Acordei minha esposa, Fá, você ouviu o barulho de ambulância? Ela falou, não. Falei, meu Deus do céu. Aí ela logo falou assim, ai meu Deus, será que é alguma coisa com a igreja? Mulher, né, intercessora. Ai, deve ser alguma coisa com a igreja. E a gente começou a orar pela igreja, pela estrutura, porque o prédio lá da pousada era tudo feito de qualquer jeito. O cara era muito ruim. Então quem construiu lá queria penalizá-lo e construiu de qualquer jeito. E toda vez que eu entrava, via rachaduras. E nesse processo ele pede o prédio. A gente não tinha para onde ir. De repente um irmão, o pastor nosso de São Lourenço, uma igreja pequena, vai para o Senhor. Eu assumo aquela igreja também. E eu só assumi aquela igreja porque no meio desse processo veio uma paçoquinha e me tirou do trabalho. Uma paçoquinha, amor, irmão. Sabe aquela paçoquinha que tem um símbolozinho do coração? Uma paçoquinha me tirou do trabalho. Tudo bem, a zona de conforto. Eu chego na empresa 7 horas da manhã, ligo o computador, me dá uma vontade de comer paçoca. Sobrenatural. Eu não tinha sonhado com paçoca, eu nem gosto tanto de paçoca assim, não tinha visto reclame de paçoca, nada. 7 horas da manhã me dá água na boca, pastor, de comer paçoca. Falo, meu Deus. De repente entra o presbítero Celso, nosso presbítero lá que trabalhava comigo na época. Entra na sala, estende a mão para mim, me dá uma paçoca. Ele está saindo da sala, eu olho para o computador, olho, cai a ficha. Eu falei, Celso, volta aqui, quem mandou você trazer paçoca para mim, cara? Ele falou, não, só está você na empresa, eu tinha 3 paçoca no bolso, comi 2, então essa aí para você. Aí ele estava saindo, ele parou. Ele falou, assim diz o Senhor, assim como você teve vontade de comer paçoca, assim vai ser na sua vida, não vai te faltar nada. Fazia 2 anos que a minha esposa estava orando para mim deixar o trabalho, para a gente se jogar full time na obra. Só que eu inseguro, irmão, não queria viver o ler-lerá, não queria ter essa ruptura com o trabalho, porque eu estava ganhando muito bem. Eu comecei a calcular o risco. Escute, não calcule o risco quando Deus te chamar. Você não é movido pela melhor proposta, porque a melhor proposta é o céu azul. Quem disse que Deus só está no céu azul, irmãos? A Bíblia diz que, Êxodo, que Deus aparece para Moisés no meio de raios, trovões e nuvens escuras. Às vezes a coisa está feia, mas é ali que Deus vai aparecer. Às vezes a coisa está feia, mas é ali que Deus vai falar como nunca. Olha esse ano, olha esse ano. Eu largo tudo. 4 meses depois, o pastor falece. Eu assumo as 2 igrejas. O cara perde o prédio. A gente não tem para onde ir. Estou dando um aconselhamento. Um irmão começa a falar: pastor, por que não nas 2 igrejas a gente vai para um outro lugar? Vou falar com alguém. Por que não nas 2 igrejas? Toda vez que Deus estiver te empurrando para algo, os sinais vão começar a aumentar. Que nem mulher grávida, irmão. Tudo que a gente está gerando, se está para nascer, a dor começa a aumentar, os sinais começam a aumentar. Pessoas vão chegar para você para falar a mesma coisa. Talvez está acontecendo já na vida de alguns aí. Você vai falar do Corinthians, ô meu Corinthians, Jesus, misericórdia, tá ruim pra caramba. O cara vai e fala do assunto lá que você está orando. Você está lá no açougue, alguém vem e fala com você do assunto. Os sinais começam a aumentar. Deus é Deus. Deus não deixa a gente confundido, irmão. A gente só é confundido se a gente não quiser ouvir Deus mesmo.
Se a gente não quiser nada com Deus, se a gente não quiser viver o que Deus tem para nós. E aí Deus começou a confirmar. Viemos para esse galpão que nós estamos, um absurdo, 10 vezes mais caro, 10 vezes mais luz, 10 vezes mais energia e tudo mais, uma loucura. E mais teve alguns outros loucos que foram com a gente nessa loucura, embarcaram com a gente mudou, 2014, para esse galpão, maior galpão da cidade, a gente alugou, viemos para lá. Depois de um ano a gente teve que alugar o prédio do fundo. Depois de mais um ano a gente alugou o terceiro prédio, o quarto prédio, o quinto prédio do fundo. Em 2018, Deus nos deu os 5 prédios. 6 milhões de reais. A gente tinha 80 mil na conta da igreja, mas Deus deu para nós. Um judeu rico que não vende nada do que tem, mas teve que entregar para o rei dos judeus. Milagre. Sabe aquelas coisas que a gente só ouve na televisão, o testemunho de alguém na rádio? Aconteceu com a gente. Eu quero liberar essa unção sobre a vida de vocês. Você não precisa de valor, você precisa de Jesus. Você precisa de Deus, você precisa da direção clara, você precisa de estar conectado com as pessoas certas. Deus fará isso. Se abra para que você possa viver o que Deus tem para você. Aleluia. E nós estamos vivendo algo lá, irmãos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente não era e não tinha tudo aquilo, a gente fazia declarações lá na garagezinha. A gente fazia declarações, parecia um bando de louco. Puxa, já pensou a gente ter um lugar legal para trazer fulano? Já pensou a gente ter um lugar legal para poder fazer uma conferência bacana, para mais pessoas poderem estar aqui? Declarações, faça declarações. Faça declarações. Não olhe para a tua realidade e se apoie nessa realidade de hoje. O que Deus está falando agora tem a ver com um futuro que está querendo aparecer. Ah, meu Deus do céu. Eu queria que 5 canelas pegassem o que eu falei aqui. O que Deus está falando agora com você tem a ver com amanhã, irmãos. Tem a ver com a segunda-feira. Aleluia. Só que a gente precisa acreditar. Irmãos, olha para quem Deus chamou. Deus nunca quis o mais forte, o mais capacitado, o mais influente. O time dos 12 era muito fraco aos olhos humanos, mas Deus viu o coração daqueles caras. Deus viu o coração deles e sabia. Quando Deus levanta Saul lá para reinar antes de Davi, você acha que Deus queria interromper o reinado de Saul? Imagina. Ele era ungido do Senhor, tanto é que a oportunidade que Davi teve para matá-lo, ele falando: quem? Ai de mim, de tocar no ungido de Deus. Davi reconheceu a unção de Deus sobre Saul. Mas por que então Deus tem que levantar Davi no lugar de Saul? Não consegue levar Saul até o fim do propósito, por um motivo. Quando o nosso coração muda, Deus não pode nos levar para o propósito, até o fim no propósito. A gente ora para Deus nos dar, a gente ora para Deus fazer, a gente ora para casar, a gente ora e aí a gente de repente está casado. Olha, a promessa se cumpriu. O camarada estava orando para casar e ter um filho, um menino. Olha, a mulher está grávida, é um menino. Ele se esquece de ter a memória viva. Ele se esquece de dobrar o joelho todo dia e falar: Senhor, eu não me esqueci que era impossível, era uma promessa, era uma palavra que eu tinha lá no passado, mas o Senhor realizou. Eu sou grato a Ti por todas as realizações que o Senhor já fez na minha vida. Gratidão, irmão. Quem faz isso? É como esse que voltou em Lucas 17. O que voltou. Quando a gente é grato, porque às vezes a gente está embalado. O que aconteceu esse ano? Tivemos que desmarcar muita coisa, não é? Eu tive que desmarcar um monte de viagem. Eu tive que desmarcar viagem para Israel, viagem para os Estados Unidos. Eu tive que desmarcar tudo. Deus falou: tua agenda está muito cheia, né? Está muito envolvido nessa agenda, né? Não tem tempo mais, nem para mim, né? Não conversa mais tanto comigo. Espera aí, que eu vou pegar essa agenda para mim. E Deus pegou a nossa agenda para Ele, irmão. Escute. Lembra?
que está escrito na Bíblia? Que tem gente que vai ter dinheiro, mas não vai conseguir comprar. O camarada querer viajar, tem dinheiro. Mercado imobiliário, litoral, tudo lotado, não tem mais o que alugar, não tem mais o que vender. Diego é dono de imobiliária, tá mercado aquecidíssimo. Por quê? O cara quer viajar, tem dinheiro para viajar, tem casa fora, não pode sair do país. Tem condição, mas não pode fazer. Eita Deus! Querer sair e não poder, ter condição para fazer e não poder. Deus travou a nossa agenda, Deus pegou a nossa agenda para Ele, irmãos. Agora, se Deus pegou para Ele, aleluia, bendito seja Deus. O melhor lugar para estar na nossa agenda é nas mãos do Senhor. É nas mãos do Senhor. A gente estava muito embalado, irmãos. Todo mundo muito cheio de compromisso, muito cheio de fazeres. A gente estava que nem aquele texto que diz que Deus, o rei, chamou os convidados e ninguém quis ir. Por quê? Por conta daquilo que o rei tinha dado. Ô rei, eu ganhei um campo, eu não posso ir, tenho que cuidar dos bois. Irmão, ele precisa ser adorado. E quem tem que puxar essa adoração são os cabeças, é o governo, são os sacerdotes do lar. Eu quero terminar dizendo algo para você. Jó 1:1 começa dizendo o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Cara, o cara é temente, íntegro, reto. O cara é reto, mas ele tem que se desviar. Só quando o mal aparece. E o mal aparece todo dia, irmãos. O mal aparece na nossa frente. E qual é o segredo? É a gente se desviar do mal. Jó se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Irmãos, a gente foi chamado para governar. E tem homens, e tem pessoas que estão aqui e talvez tenham medo de romper com algumas coisas. E talvez eu vim aqui só para te dizer isso. Se Deus já vem falando, porque profecia, irmão, não fala de algo novo. Profecia vai confirmar o que Deus já vem falando com você. Profecia só vem confirmar o que Deus já vem falando com você. E talvez essa é a gota d'água. Essa noite é o spark que você precisava, é o entendimento que você precisava ter para tomar uma posição e talvez fazer algumas rupturas que são necessárias para que a gente possa viver o novo de Deus. Sem rompimento, sem doer, não há crescimento, irmãos. Crescer dói. Crescer dói. A pessoa que mais me afia, ferro se afia com ferro. A pessoa que mais me afia é a minha esposa. É a minha esposa. Eu termino dizendo o seguinte: esses dias não, um tempo atrás, eu e minha esposa tivemos uma discussão. Besteira, bobagem. Mas ela quis ganhar a conversa, eu também. Aquilo ficou acalorado, as crianças ouviram. Não foi legal. Fui dormir triste comigo mesmo. Na manhã seguinte, a gente chamou as crianças na sala, na mesa. Porque, irmãos, a gente vai errar bastante. Mas o que a gente faz com o nosso erro? Qual é a reação? Aí está o segredo. Deus não quer super-heróis, mas Deus quer que você tenha a atitude correta com o erro que aconteceu. Então, se tem que pedir perdão, tem que pedir perdão. A gente às vezes quer empurrar com a barriga algumas coisas que a gente sabe que vai dar ruim, a gente vai ter que voltar todo o processo. Não faça isso, é perca de tempo. Resolve a parada já. E é você que tem que ir lá. Mas eu estou certo, eu tenho razão. Razão é o sentimento mais luciferiano que alguém pode ter. A gente não tem razão porcaria nenhuma. Olha para mim, irmão. Quem nunca viu alguém bebendo água, diga glória a Deus. Olha aqui para mim.
E aí sabe o que acontece? A gente sentou com as crianças e a gente conversou com eles. E a gente falou: o pai e a mãe teve uma discussão na frente de vocês. O que vocês acharam de tudo? Não sei o que. A gente quer pedir perdão para vocês. A gente quer pedir, eu quero te pedir perdão, Fabiana. Fabiana falou: quero te pedir perdão, Fred. E a gente vai orar aqui, filhos, porque a gente não é perfeito, mas a gente quer se acertar diante de Deus. E aí, irmãos, os nossos filhos deixam de ser defraudados quando vem conserto, quando a gente chama Jesus para conversa. Errou, tenha coragem de reunir a sua família e chamar Jesus para conversa. Deus cura tudo, Deus coloca tudo no lugar, Deus ativa tudo novamente, Deus restaura os caminhos, Deus fortalece a nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé. Espírito Santo, fortalece os homens aqui nessa noite, Senhor. Levanta a tua mão. É para você que Deus preparou o melhor. Você só não vive se você não quiser. É para você, homem de Deus, Canela, que Deus preparou o melhor. Latura calavara saio. Você só não vive se você não quiser. Aleluias. Oh, comece a adorar ao Senhor aí no teu lugar. Comece a adorar ao Senhor aí no teu lugar. Se tem que resolver, resolva. Se estava com medo de decidir, não há mais medo para decisões. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para um lugar que está pronto. Você ainda não viu, mas está pronto. Aleluia. Meu amigo, unge os homens aqui nessa noite, Senhor. Manifesta a tua glória nesse lugar, Espírito Santo. Dá o que nós queremos, Senhor. Senhor, ativa o que nós já temos e não sabíamos. Ei! Adore. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Santidade ao Senhor. Escute, irmãos, semeia o que falta na tua casa, a partir de você. Semeia o que falta. Se você é aquele cara meio mais brutão, mais Shrek, porque o pai não te deu isso, então às vezes a gente teve uma falha de paternidade, a gente não tem culpa disso, e aí a gente não abraça, porque a gente também não era muito abraçado. Mas Jesus pode curar a gente. Semeia o que falta. Em nome de Jesus, se você teve problema com a tua paternidade, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra de Deus. Deus pode curar isso. Irmãos, eu digo isso com autoridade. Eu não conheço os meus genitores, eu não sei quem é o meu pai e a minha mãe, mas hoje eu sou pai, hoje eu sou pastor, porque Deus curou a minha orfandade. E hoje eu vivo paternidade.
E a paternidade em Deus que eu vivo faz com que eu possa abraçar, eu possa dar o que eu nem recebi, mas na cruz Ele me deu. Eu nunca tive, mas na cruz Ele me deu, porque na cruz Ele conquistou tudo para mim, e eu quero desfrutar de tudo que Jesus conquistou para mim. Em nome de Jesus, semeie que falta. Se falta eu te amo na tua casa, que você seja o primeiro a falar eu te amo. Se falta abraços na tua casa, que seja você, sacerdote, o primeiro a abraçar os filhos, beijar os filhos, a esposa. Isso nunca é demais, nunca é demais. Escute, pastor, um grande pastor da nossa nação, tem um filho, fazia faculdade, o carro do filho quebrou. O pai falou para a mãe: mãe, pede para o pai o carro. Já estava um relacionamento dos dois, o pai pastor, só que o filho fazendo faculdade, aquele período difícil. A mãe pede para o pai fala: não, eu levo ele. Pôs o filho dentro do carro, foi levar até a porta da faculdade. Chegou na porta da faculdade, o pai desceu, foi abrir a porta para o filho. O filho: pai, não faz eu passar vergonha, pelo amor de Deus, meus amigos estão vendo. O pai foi dar um beijo nele, ele empurrou o pai assim, ó, na porta da faculdade. O pai foi embora triste, aborrecido. Chegou em casa, a mulher: o que foi? Bem, nada não. No dia seguinte, nem precisou falar nada, o pai falou: eu vou levá-lo. Entrou no carro, foi até a porta da faculdade. Ele travou, o pai travou a porta do passageiro, deu a volta na frente da faculdade, na frente dos amigos, abriu a porta para o filho, agora preparado, pegou ele e deu um beijão nele no rosto. Deus abençoe sua vida, filho, boa aula. Pai, você me mata de vergonha. Os meus amigos. Entrou para a aula. Quando ele chega, a galera toda chegando ainda na sala, uma moça chegou: cara, eu vi o que teu pai fez com você na porta da faculdade, cara. Meu, faz 6 meses que eu não vejo meu pai. Meu pai viajando para todo lado, executivo. Chegou um outro cara, entrou na sala: cara, eu vi o que teu pai fez com você. Pena que meu pai morreu faz 2 anos. O Espírito Santo começou a pegar aquele cara por dentro. Foi embora, chegou na casa dele e falou: pai, eu preciso falar com você e com a mãe. Pediu perdão para o pai. O Espírito Santo ministrou. Por que eu estou dizendo isso? Semeie o que falta. A gente precisa abraçar, beijar, falar eu te amo todo dia dentro da nossa casa, irmãos. Toda hora. Tem que falar. Amor não é sentimento, é decisão. Tem que falar. Não espere da tua esposa, dos teus filhos: Canela, nós somos o governo. É de cima para baixo, a unção só desce, ela não sobe. A unção não sobe, irmãos, a unção só desce. Cabeça de Arão, a barba vai pelas orlas. Tem que começar da gente. Se não começar da gente, não vai começar. Talvez você vai ter que ressignificar a tua rotina dentro da tua casa, porque está muito solto, sabe, irmãos? A gente sabe quando está muito solto, não sabe? O filho está para um canto, já nem tem muita conversa dentro de casa. Parou tudo, parem as máquinas. Nós temos que ressignificar os nossos dias, a nossa rotina dentro de casa. Vamos reunir a família, vamos na mesa. Ó, a partir de hoje, filho, você não vai ficar tanto tempo no videogame, não. 1 hora e só tal dia. Ó, filha, é isso aqui, tal coisa. Nós precisamos organizar a nossa casa, porque o céu que foi colocado nas nossas mãos, nós vamos ter que dar conta dele. E não tem para onde correr, irmãos. Não tem para onde correr. A batata quente está na nossa mão, se vira. Quando a Eva peca, depois de Deus ter dado a instrução para Adão, o que Deus fala? Vai atrás de Adão. Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Ele nunca repreendeu Eva. Ele foi para cima de Adão, porque foi para Adão que foi dada a instrução. É
para nós a instrução. Então flua na tua casa, semeie aquilo que falta. Dá um soquinho profético aí no teu irmão, já que a gente não pode abraçar. Dá um soquinho profético assim nele e fala assim: semeie o que falta dentro da tua casa. Amém? É isso mesmo? Aleluia. Semeie o que falta, pastor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, declarei, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar. Já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Diga, eu já coloquei. Estou só te esperando. Maranata. Aplauda ao Senhor. Isso mais alto que você puder, querido. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor confirmou as nossas. Deus abençoe sua vida. Obrigado por essa palavra incrível.